Ele levou sua amante para a festa de gala da empresa e congelou quando a ex-esposa beijou o bilionário. O envelope de papel artesanal, com seu monograma dourado reluzindo sob a luz do fim de tarde paulistano, parecia zombar dela. Pousado sobre a mesa de madeira de demolição que servia como o coração de seu pequeno estúdio, o convite era um fantasma do passado, um mensageiro de um mundo que ela lutava desesperadamente para deixar para trás. A caligrafia elegante anunciava a gala anual da Luzmartech, o evento mais aguardado do calendário corporativo da cidade. Por um instante, Isabela Andrade sentiu o impulso visceral de rasgá-lo em 1000 pedaços, de incinerar aquele pedaço de papel que carregava o peso de uma vida inteira de memórias e mágoas. A Luzmartech não era apenas uma empresa. Era o monumento que Maurício Luz, seu ex-marido, havia erguido sobre as ruínas do casamento deles. Cada tijolo daquele império tecnológico fora cimentado com o tempo, a dedicação e os sonhos que um dia ela acreditou serem compartilhados. Isabela afastou-se da mesa, o cheiro de serragem e verniz de seu ateliê preenchendo seus pulmões, um aroma que se tornara o perfume de sua nova identidade. O divórcio não fora apenas uma separação, fora uma demolição. Maurício, com seu exército de advogados engravatados e uma narrativa friamente calculada, a pintara como uma esposa deslumbrada e sem ambições, uma figura decorativa em sua vida ascensional. Ele a desarmou com jargões legais e uma crueldade polida, garantindo que ficasse com quase tudo: a cobertura duplex nos jardins, com sua vista panorâmica que engolia São Paulo, o portfólio de investimentos, as obras de arte que eles haviam escolhido juntos em galerias de arte em viagens românticas. A ele, o império. A ela, um acordo modesto e a carcaça de uma identidade que ela mal reconhecia. A traição, o golpe final, viera na forma de Thaís, uma estagiária 20 anos mais jovem, cuja ambição voraz era um espelho distorcido da própria fome de poder de Maurício. A descoberta não fora um evento único e dramático, mas uma lenta e torturante erosão de sua confiança. Começou com um perfume adocicado e desconhecido impregnado em suas camisas, depois as viagens de negócios de última hora nos fins de semana, as mensagens de texto que eram rapidamente apagadas quando ela entrava no quarto. A negação de Maurício era uma obra-prima da manipulação psicológica, transformando sua intuição em histeria, suas perguntas em insegurança doentia. Você está imaginando coisas, Bela. É o estresse, ele dizia, com uma calma exasperante que a fazia duvidar da própria sanidade. Por mais de 1 ano após a assinatura dos papéis, Isabela viveu como uma espectadora de sua própria vida. Os dias se arrastavam em uma névoa cinzenta de apatia. Ela era um fantasma assombrando os cômodos de um apartamento alugado na Vila Madalena, um espaço que, ironicamente, ela não tinha energia para decorar. A mulher que se formara com louvor em arquitetura, que sonhava em ter seu próprio estúdio e revolucionar o design de interiores com uma abordagem mais humana e afetiva, havia desaparecido. Então, numa manhã chuvosa, encarando seu reflexo no espelho do banheiro, os olhos fundos, a pele pálida, os ombros curvados sob um peso invisível, algo se partiu. Uma faísca de raiva, uma brasa da antiga Isabela teimou em acender. Ela estava cansada de ser a vítima, a esposa traída, a nota de rodapé na biografia de sucesso de Maurício Luz. Naquele dia, ela pegou um caderno e começou a desenhar. Não eram projetos grandiosos, mas pequenos gestos de criação. Um novo arranjo para a sala, uma paleta de cores para o quarto, um esboço de uma cadeira que parecia abraçar quem nela se sentasse. O recomeço foi lento, orgânico. Começou com um projeto para uma amiga que acabara de se mudar. Depois, o amigo de uma amiga.
Seu nome começou a circular em sussurros, um segredo bem guardado entre aqueles que buscavam mais do que apenas estética. O estilo de Isabela era a antítese do minimalismo frio e impessoal que Maurício tanto idolatrava e que se tornara a assinatura visual da Luz Martech. Ela não criava showrooms, criava lares. Seus projetos contavam histórias, tecendo a biografia dos moradores nas texturas, nas cores, na luz. Ela misturava o moderno com o vintage, o sofisticado com o acolhedor, criando ambientes que pulsavam com vida e personalidade. Eram espaços para serem vividos, amados, bagunçados. Eram refúgios. O convite para a gala era, de uma forma perversamente irônica, a prova de seu sucesso. Um de seus clientes mais recentes, um executivo do mercado financeiro que a contratara para transformar seu apartamento na Faria Lima, tornara-se seu maior defensor. Encantado com a transformação de seu lar, ele fizera questão de conseguir um convite para ela, insistindo que era uma oportunidade imperdível de networking, uma chance de pescar os tubarões que poderiam catapultar seu estúdio para outro patamar. Uma chance de finalmente emergir da sombra de Maurício. A decisão de ir não foi imediata. Por dias o convite permaneceu sobre a mesa, um dilema silencioso. Ir significava reabrir feridas, enfrentar os olhares de pena, as conversas constrangedoras, a presença triunfante de Maurício e sua nova musa. Mas não ir. Não ir significava ceder ao medo, significava permitir que eles ainda ditassem os limites de sua vida. Na noite do evento, a preparação foi um ritual de guerra. Ela não estava se vestindo para uma festa, estava vestindo sua armadura. Escolheu um vestido de seda pura, um verde esmeralda profundo que fazia seus cabelos castanhos brilharem como fogo e realçava o tom de sua pele. Era um vestido que não pedia desculpas, que não passava despercebido. Era uma declaração. Sua melhor amiga, Clara, uma advogada de língua afiada e lealdade inabalável, veio ajudá-la. Amiga, você não está indo para uma festa. Você está indo reconquistar seu reino, disse Clara, enquanto fechava o zíper do vestido. Esse vestido não diz, coitadinha. Ele diz, a rainha chegou. Vá lá e faça com que se lembrem de quem eles perderam. Mas ao descer do carro em frente ao Copacabana Palace, a imponência do hotel e a procissão de carros de luxo e figuras da alta sociedade fizeram seu estômago revirar. O ar salgado do Rio de Janeiro misturava-se ao perfume caro e à vibração de poder que emanava da entrada. Por um momento, ela se sentiu uma impostora, uma forasteira prestes a invadir o território inimigo. Então, ela respirou fundo. Lembrou-se das palavras de Clara, ergueu o queixo e caminhou em direção à luz, pronta para o que quer que a noite lhe reservasse. Ela não era mais a esposa abandonada. Ela era Isabela Andrade, e sua história estava apenas começando a ser escrita. O salão nobre do Copacabana Palace era um universo à parte, um ecossistema de poder e opulência, onde o ar parecia mais rarefeito, denso, com o zumbido de conversas estratégicas e o tilintar de taças de cristal. Lustres monumentais, como constelações de diamantes, derramavam uma luz dourada sobre a elite brasileira, transformando o ambiente em um palco cintilante. Isabela atravessou o pórtico, e por um instante o volume das conversas pareceu diminuir, como se o mar de smokings e vestidos de alta costura se abrisse para sua passagem. O verde esmeralda de seu vestido era uma afronta vibrante à paleta sóbria de pretos, pratas e nudes que dominava o salão. Era a cor da ousadia, da vida que renasce. Ela sentiu os olhares sobre si, uma onda de curiosidade e avaliação. Eram os mesmos olhares que, um ano antes, a dissecavam com pena, os mesmos rostos que sussurravam sobre o escândalo de seu divórcio. Esta noite, porém, a pena fora substituída por algo diferente, surpresa.
talvez até uma ponta de admiração. Ela não era mais um apêndice de Maurício Luz, era um evento em si mesma. Com uma postura que ela não sentia, mas que projetava com a precisão de uma arquiteta desenhando uma linha reta, Isabela começou a circular. Um sorriso polido, mas impenetrável, era sua máscara. Ela trocou cumprimentos breves com alguns conhecidos, suportando as perguntas veladas e os elogios que soavam mais como interrogatórios. Isabela, querida, você está radiante, a vida de solteira lhe fez bem, diziam, com um tom que insinuava o contrário. Cada interação era uma pequena batalha de compostura, um teste para a armadura que ela vestira. Ela se concentrou em seu objetivo, encontrar o executivo que a convidara, agradecer e talvez ser apresentada a 1 ou 2 contatos promissores. Mas seus olhos traiçoeiros varriam a multidão em busca dele. E então ela o viu. Maurício. Ele estava exatamente como ela se lembrava, e ao mesmo tempo, completamente diferente. O terno italiano cortado sob medida, o cabelo escuro perfeitamente penteado, o relógio caríssimo no pulso, mas havia uma rigidez em seus ombros, uma tensão na mandíbula que não existia antes. Ele não parecia um homem desfrutando de seu triunfo, parecia um rei guardando seu trono, e ao seu lado, como uma chama vermelha e devoradora, estava Thaís. Ela usava um vestido carmesim decotado que parecia moldado em seu corpo jovem e esguio. Sua beleza era inegável, mas era uma beleza afiada, predatória. Ela se agarrava ao braço de Maurício com uma possessividade performática, a cabeça inclinada para trás em uma risada que, mesmo à distância, soava estridente e artificial aos ouvidos de Isabela. Eram o casal do momento, o CEO visionário e sua protegida que se tornara amante e agora a primeira-dama não oficial da Luzmar Tech. As pessoas gravitavam em torno deles como mariposas em volta de uma lâmpada, oferecendo sorrisos obsequiosos e risadas servis. Eram os mesmos rostos que frequentavam os jantares que Isabela organizava, que elogiavam seu bom gosto e sua hospitalidade. Agora orbitavam a nova estrela, deixando-a na periferia, uma relíquia de um regime deposto. Um gosto amargo de bile subiu por sua garganta. Ela se forçou a engolir, a lembrar-se do porquê estava ali. Aquela noite não era sobre Maurício, era sobre ela. Ela virou as costas para a cena, um ato deliberado de autopreservação, e se dirigiu a um dos bares opulentos montados no salão. Precisava de um momento, de uma âncora para se firmar naquele mar de falsidade. Enquanto esperava, sentiu uma presença se aproximando, um calafrio na nuca que anunciava o inevitável. A confrontação que ela tanto temia e secretamente antecipava estava prestes a acontecer. Bela, não imaginei que você viria. A voz de Maurício, suave como veludo, mas com uma nota de aço por baixo, a atingiu como um choque elétrico. Ela se virou lentamente, compondo suas feições em uma máscara de neutralidade fria. Maurício, ela respondeu, o tom de sua voz nivelado, desprovido de emoção. Seus olhos então se moveram para a mulher ao lado dele. Thaís, você está como sempre. A pausa sutil antes do como sempre foi sua pequena e silenciosa vitória, uma alfinetada que só as duas entenderiam. O sorriso de Thaís era uma lâmina fina e afiada. Obrigada, Isabela. Você também. Este vestido é uma escolha corajosa, muito verde. O elogio era um insulto disfarçado, uma tentativa de enquadrá-la como alguém que se esforçava demais, que não pertencia àquele ambiente de elegância discreta. A tensão entre as duas era palpável, uma energia crepitante que parecia sugar o oxigênio ao redor. Maurício, percebendo a troca de hostilidades, tentou intervir, seu desconforto evidente. Bela está com um novo estúdio de design.
Ouvi dizer que está indo muito bem, ele disse, um comentário que pretendia ser amigável, mas que soou condescendente, como se o sucesso dela fosse uma pequena e curiosa anomalia. Foi a deixa que Thaís esperava. Ela se inclinou para a frente, um brilho predatório em seus olhos. Ah, sim, fiquei sabendo. Que ótimo que você encontrou um hobby para se ocupar. Ela disse a palavra hobby pingando veneno. Na verdade, estava pensando em te ligar. Estamos pensando em dar uma repaginada na cobertura. Sabe, deixar com a nossa cara. O cinza que você escolheu para as paredes é tão melancólico. Precisamos de algo com mais vida, mais energia. Foi uma declaração de guerra, travada no campo de batalha do design de interiores. Cada palavra era uma arma cuidadosamente escolhida para ferir. A cobertura é nossa agora. Seu gosto é deprimente. Você é deprimente. Ela estava tentando apagar Isabela da história daquele lugar, da história da vida de Maurício, reduzindo-a a uma decoradora de segunda categoria cujo trabalho precisava ser corrigido. Isabela sentiu uma onda de fúria subir, quente e violenta. Ela pensou nas tardes que passou pesquisando aquele tom exato de cinza, um tom que ela chamara de céu de inverno, que mudava com a luz e trazia uma sensação de calma e sofisticação. Lembrou-se de Maurício, dizendo o quanto amava a serenidade que aquele ambiente lhe trazia após um dia caótico. A imagem de Thaís naquele espaço, profanando aquelas memórias, era insuportável. Mas em vez de explodir, ela canalizou a raiva em uma calma glacial. Ela sustentou o olhar de Thaís, um silêncio que se estendeu por um segundo a mais do que o confortável, deixando a provocação da outra pairar e morrer no ar. Que pena, Isabela disse finalmente, sua voz suave, mas cortante como um bisturi. Receio não poder ajudar. Minha carteira de fornecedores e artesãos é exclusiva para meus clientes. Ela fez uma pausa, um timing perfeito. E honestamente, meu processo de curadoria é bastante rigoroso. Eu só aceito projetos que se alinham com uma certa sensibilidade estética, que valorizam a sutileza e a narrativa. Não tenho certeza se o seu estilo seria compatível. E um pequeno suspiro coletivo pareceu emanar das pessoas próximas, que fingiam não estar ouvindo. Foi um contra-ataque devastador. Isabela não apenas recusou o pedido mesquinho, mas o fez de uma maneira que elevou seu próprio trabalho a um patamar de exclusividade e bom gosto, enquanto, por implicação, rotulava o de Thaís como vulgar e sem refinamento. Ela a transformou de ex-esposa em uma profissional de elite inacessível. O rosto de Thaís, pela primeira vez naquela noite, perdeu a compostura. Uma máscara de fúria pura brilhou em seus olhos antes de ser rapidamente encoberta por um sorriso frágil e forçado. Entendo. Bom, acho que teremos que encontrar alguém mais acessível. Ela retrucou, mas o golpe já havia sido dado. Maurício, percebendo que a situação saíra completamente de seu controle, interveio com mais firmeza. Thaís, vamos, temos que cumprimentar o pessoal do conselho. Ele tentou guiá-la, mas ela se desvencilhou, não disposta a admitir a derrota. Ela se virou para Isabela uma última vez, a voz carregada de uma falsa preocupação. Só tome cuidado, Isabela. Viver no passado pode ser perigoso. Algumas pessoas simplesmente não sabem quando seguir em frente. Era uma última tentativa desesperada de pintá-la como a ex-esposa amarga e obcecada. Mas a armadura de Isabela estava intacta. Ela apenas ergueu uma sobrancelha, um gesto de indiferença soberana, e se virou de volta para o bar, encerrando a conversa em seus próprios termos. Ela havia enfrentado o dragão e não se queimara. Pelo contrário, sentia-se forjada pelo fogo, mais forte e mais resiliente do que nunca. A noite ainda era uma criança, e ela sentia com uma certeza arrepiante que o jogo estava apenas começando.
O eco da batalha recém-travada ainda vibrava em suas veias, uma mistura de adrenalina e um alívio trêmulo. Isabela se recostou contra o mármore frio do bar, o coração martelando contra as costelas. Ela havia vencido o primeiro round, mas a vitória deixara um gosto metálico em sua boca. Aquele breve e venenoso intercâmbio a esgotara mais do que uma semana inteira de trabalho. Ela fechou os olhos por um instante, tentando se ancorar no presente, no som distante da orquestra tocando uma bossa nova suave, no murmúrio incessante das conversas que a rodeavam. Precisava de um escudo, de uma distração. Um copo de água com gás e uma rodela de limão siciliano, por favor, pediu ao barman, a voz mais firme do que se sentia. Ela precisava de clareza, não do entorpecimento do álcool. Uma escolha de quem joga na defesa ou de quem se prepara para o próximo ataque. A voz masculina, grave e com um timbre levemente rouco, surgiu ao seu lado, cortando o ruído ambiente com uma precisão surpreendente. Não era alta, mas carregava um peso, uma ressonância que exigia atenção. Isabela se virou, a resposta afiada já na ponta da língua, mas as palavras morreram antes de nascer. O homem ao seu lado não se parecia com ninguém do círculo de Maurício. Ele não tinha o brilho polido dos executivos de tecnologia, nem a arrogância relaxada dos herdeiros da elite paulistana. Havia algo de fundamentalmente diferente nele. Era mais velho, talvez no início dos seus 50, com cabelos grisalhos nas têmporas que contrastavam com o preto do resto. Seu rosto era um mapa de experiências, com linhas finas ao redor dos olhos que sugeriam tanto sorrisos quanto uma concentração intensa. O terno de linho escuro, impecavelmente cortado, não conseguia disfarçar uma constituição física que falava de disciplina, não de academias da moda. Mas eram seus olhos que aprenderam, um azul profundo, quase cobalto, que a observavam com uma mistura de curiosidade e uma diversão quase imperceptível. Havia uma quietude nele, uma autoconfiança que não precisava de alarde. Isabela se recompôs, sentindo-se momentaneamente desarmada. Digamos que estou apenas apreciando a complexidade do gelo derretendo, ela respondeu, um toque de ironia em sua voz. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto do homem, um sorriso genuíno que suavizou a severidade de suas feições. Uma estrategista, então. Admiro isso. A maioria das pessoas nestes eventos bebe para esquecer que está aqui. Ele estendeu a mão, um gesto firme e sem hesitação. Roberto Aragão. O nome pairou no ar por um segundo. Não era um nome que ela reconhecesse de revistas de celebridades, mas soava importante, sólido. Isabela Andrade, ela respondeu, apertando sua mão. O contato foi breve, mas sua pele era quente, o aperto seguro. É um prazer, Isabela Andrade. Diga-me, o que traz uma estrategista a um campo de batalha tão previsível quanto este? Havia um tom de cumplicidade em sua pergunta, como se os dois fossem forasteiros compartilhando uma piada secreta. Trabalho, admitiu Isabela, sentindo-se surpreendentemente à vontade. A caça corporativa, como dizem. Ah, sim. A grande selva de pedra onde os predadores usam gravatas de seda. Ele riu, um som baixo e agradável. Confesso que estou usando o bar como trincheira. Contando os minutos até que a fuga seja socialmente aceitável. A honestidade dele era refrescante. Naquele salão, onde cada palavra era calculada, ele falava com uma franqueza desarmante. Eles conversaram por alguns minutos, uma conversa leve e inesperada sobre a arquitetura do Copacabana Palace, sobre a beleza melancólica do Rio em dias nublados. Roberto era um interlocutor inteligente, um ouvinte atento que fazia perguntas que iam além da superficialidade. Ele não perguntou o que você faz, mas o que te inspira no que você faz. Pela primeira vez naquela noite, Isabela sentiu a armadura de Esmeralda relaxar um pouco.
Ela se viu falando sobre sua paixão por criar espaços que contassem histórias, sobre como a casa de uma pessoa deveria ser um diário tridimensional de sua vida. Foi então que a atmosfera mudou. Uma onda de frio pareceu emanar de suas costas, uma perturbação na força que ela conhecia muito bem. Antes mesmo de se virar, ela sabia que eles estavam ali. Maurício e Thaís se aproximavam, suas expressões uma mistura de curiosidade e irritação. A visão de Isabela conversando animadamente com um homem desconhecido e distinto, claramente, os havia incomodado. "Interrompemos alguma coisa?" A voz de Maurício era falsamente jovial, mas seus olhos eram duas lascas de gelo. Ele olhou para Roberto com uma avaliação rápida e desdenhosa, o tipo de olhar que ele reservava para subordinados ou concorrentes menores. "Estava apenas tendo uma conversa agradável", disse Isabela, seu tom deliberadamente neutro. Thaís, por sua vez, fixou o olhar em Roberto, um sorriso sedutor se formando em seus lábios. Ela via um homem poderoso e bem vestido, um novo alvo em potencial para seu charme. "Não fomos apresentados", ela disse, a voz um ronronar calculado. Maurício, no entanto, parecia ter processado algo. Seu olhar se moveu do rosto de Roberto para o nada, a mente trabalhando em alta velocidade. Havia uma familiaridade incômoda naquele rosto, uma imagem vista em algum relatório confidencial, em alguma matéria discreta na seção de economia de um jornal sério. "Maurício Luz, CEO da Luz Martech", ele disse, estendendo a mão para Roberto, mais por hábito do que por cortesia. "E esta é Thaís Voss, nossa diretora de novos negócios." Roberto apertou sua mão brevemente, seu rosto uma máscara impassível. Roberto Aragão. O nome, dito pela segunda vez, atingiu Maurício como um soco no estômago. A cor sumiu de seu rosto. O sorriso congelou. Seus olhos se arregalaram em uma mistura de choque, pavor e uma súbita, terrível compreensão. Roberto Aragão. Não era apenas um investidor. Era o investidor. Uma figura quase mítica no mercado de capitais brasileiro. Um bilionário recluso, conhecido por sua discrição e por sua brutal eficiência. Ele não investia, ele conquistava. Suas aquisições eram lendárias, sempre silenciosas, sempre hostis, sempre fatais para a gestão existente. E a Luz Martech, em meio a uma nova e crucial rodada de captação de recursos, estava na mira de fundos de private equity. O nome de Aragão estava no topo da lista dos potenciais investidores mais temidos e desejados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O zumbido do salão parecia ter se concentrado naquele pequeno espaço junto ao bar. Thaís, percebendo a reação de Maurício, ficou confusa, seu sorriso sedutor vacilando. Ela não entendia a dinâmica, mas sentia a mudança sísmica no poder. Maurício, o homem que dominava qualquer ambiente, estava visivelmente abalado. Senhor Aragão, gaguejou Maurício, a compostura evaporando. "É uma honra inesperada. Eu não sabia que o senhor estaria aqui." "Eu soube que você estaria", respondeu Roberto, a voz calma e nivelada, mas as palavras carregadas de um significado sinistro. Seu olhar se moveu de Maurício para Isabela e de volta para Maurício. Naquele simples gesto, ele traçou uma linha, criou uma aliança silenciosa. Ele não era um estranho que Isabela acabara de conhecer. Naquele momento, para todos os efeitos, ele estava com ela. As pessoas ao redor, mestres na arte de ler a linguagem corporal do poder, perceberam instantaneamente. As conversas diminuíram, os olhares se tornaram mais fixos, o drama havia se intensificado. A ex-esposa humilhada não estava apenas conversando com um homem qualquer, ela estava ao lado de um titã, um homem que poderia decidir o destino da empresa de seu ex-marido com um aceno de cabeça. Thaís, sentindo o poder escorrendo por entre seus dedos, tentou desesperadamente recuperá-lo. Ela deu um passo à frente, a mão possessivamente no braço de Maurício.
É maravilhoso finalmente conhecê-lo, senhor Aragão. Maurício tem tanto respeito por seu trabalho, por sua visão de mercado. A bajulação era tão transparente que chegava a ser patética. Os olhos de Roberto Aragão desceram para a mão dela no braço de Maurício, um olhar rápido e cortante, antes de voltar para o rosto dela. Sua expressão era de um tédio polido. Senhora Luz, ele disse, a voz um murmúrio dismissivo. A cor subiu pelo pescoço de Thaís. É Voz. Senhorita Voz, na verdade, ela corrigiu, a voz um pouco mais aguda do que pretendia. Meu engano, disse Roberto, mas o tom de sua voz deixava claro que não fora engano algum. Fora um golpe deliberado, uma forma de colocá-la em seu devido lugar. O de uma acompanhante sem status oficial. O ar ficou pesado, carregado de humilhação não dita. Maurício estava paralisado, sua mente brilhante para os negócios completamente inútil naquela arena pessoal e brutal. Ele viera àquela festa para solidificar sua imagem de poder, para apresentar Thaís como sua sucessora em todos os sentidos. E agora, na frente de todos, ele fora reduzido a um subordinado gaguejante. E Isabela, a mulher que ele descartara como um peso morto, estava ali, no centro do furacão, ao lado do homem mais poderoso do salão, um homem que a olhava não com pena, mas com um interesse genuíno e protetor. A gaiola dourada do Copacabana Palace de repente pareceu pequena e sufocante. A festa de Maurício havia se tornado o palco de sua própria derrocada, e a cortina para o próximo ato estava prestes a se abrir, prometendo uma tempestade de consequências imprevisíveis. A tensão naquele pequeno círculo junto ao bar era um vórtex, atraindo a atenção de todos ao redor. Maurício, que sempre fora o mestre de cerimônias de seu próprio universo, estava visivelmente perdido. Seu plano para a noite, uma demonstração de força e a consolidação de seu novo status com Thaís, havia implodido de forma espetacular. A presença de Roberto Aragão e sua aparente intimidade com Isabela era uma variável que sua mente analítica jamais poderia ter previsto. Ele tentou, com um esforço patético, retomar as rédeas da situação. Bem, nós vamos deixar vocês conversando. Temos alguns membros do conselho para cumprimentar, disse ele, lançando a Isabela um olhar que era uma mistura tóxica de advertência e súplica. Não me envergonhe mais. Mas Thaís não estava pronta para uma retirada estratégica. Para ela, a proximidade de Isabela com Aragão não era uma ameaça a ser evitada, mas um desafio a ser vencido. Ela via a situação não com a visão de longo prazo de um estrategista, mas com a impulsividade de quem se sente ameaçado em seu território. Na verdade, querido, disse ela, a voz um xarope doce e venenoso, eu queria aproveitar que a Isabela está aqui para tirar uma dúvida. Ela se virou, ignorando Maurício e focando toda a sua atenção em Isabela, os olhos azuis frios e calculistas. Eu já mencionei que estamos redecorando a cobertura, não é? E eu sei o quanto você se dedicou àquele lugar. A pausa foi deliberada, carregada de malícia. Estava pensando se você poderia me indicar um bom pintor. Aquele tom de cinza que você escolheu para o quarto principal é tão sem graça, tão apático. Nós queremos algo com mais personalidade, entende? Algo que reflita quem nós somos. Foi uma escalada da hostilidade anterior, uma humilhação pública disfarçada de pergunta doméstica. Cada palavra era um míssil teleguiado. A casa é minha, o quarto é meu. Seu gosto é chato. Você é chata. Ela não estava apenas marcando território. Estava tentando reescrever a história, reduzindo o papel de Isabela ao de uma decoradora de gosto duvidoso, uma nota de rodapé que precisava ser corrigida e apagada. Isabela sentiu o sangue ferver. Aquele cinza, o céu de inverno, fora escolhido após semanas de testes, uma cor que eles pintaram juntos em um fim de semana raro e feliz.
rindo enquanto respingavam tinta um no outro. A memória, antes um pequeno tesouro guardado, agora estava sendo profanada pela imagem de Thaís em sua cama, em sua casa, em sua vida. Mas a fúria foi contida por uma onda de clareza gelada. Ela não era mais a mulher que chorava por memórias perdidas. Ela era uma mulher que construía futuros. Ela sustentou o olhar de Thaís, uma calma desafiadora em seu rosto. Receio não poder ajudar, disse ela, a voz perfeitamente modulada, cada sílaba uma gota de gelo. Meus contatos são um dos ativos mais valiosos do meu negócio, reservados exclusivamente para meus clientes. Ela fez uma pausa, deixando a implicação de que Thaís nunca seria uma cliente pairar no ar. Além disso, meu estúdio tem uma filosofia muito clara. Nós criamos espaços para pessoas que apreciam a elegância da sutileza, que entendem que personalidade não significa gritar. Tenho a impressão de que nossas estéticas são fundamentalmente incompatíveis. O impacto foi imediato. Um silêncio chocado se espalhou pelo grupo de curiosos. Foi um golpe de mestre, uma resposta que não apenas defendia seu gosto, mas o elevava, posicionando seu trabalho como algo exclusivo e sofisticado, enquanto, por contraste, pintava o de Thaís como algo barato e estridente. O rosto de Thaís, pela primeira vez, se desfez. Uma centelha de fúria genuína brilhou em seus olhos antes que ela conseguisse disfarçá-la com um sorriso quebradiço. Ah, entendo. Exclusividade. Bom, acho que terei que encontrar alguém por conta própria, então. Maurício, percebendo que a troca de farpas estava se tornando um desastre de relações públicas, interveio com mais força. Thaís, já chega. Vamos, disse ele, a voz firme, a mão em suas costas tentando guiá-la para longe. Mas Thaís, em um ato de desespero, sacudiu a mão dele. Ela não estava acabada. Ela se virou para Roberto Aragão, a voz pingando uma falsa preocupação. O senhor precisa ter cuidado com quem se associa, senhor Aragão. Algumas pessoas têm dificuldade em superar o passado. As coisas podem ficar complicadas. Foi um erro de cálculo colossal. Uma jogada desajeitada e transparente para envenenar a percepção de Roberto, para pintar Isabela como uma ex-esposa instável e vingativa. Antes que Isabela pudesse sequer processar a audácia daquele ataque, a voz calma e perigosa de Roberto Aragão cortou o ar. Pelo contrário, senhorita Voz, disse ele, o olhar fixo em Thaís, frio como o Ártico. Eu descobri que as pessoas que sobreviveram ao passado geralmente têm as histórias mais interessantes para contar. São aquelas desesperadas para reescrevê-lo que devemos observar com mais atenção. Ele deu um passo sutil, mas deliberado, para mais perto de Isabela, um gesto inconfundível de aliança. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Roberto então se virou para Isabela, ignorando completamente a presença de Maurício e Thaís, como se eles tivessem deixado de existir. Isabela estava me contando sobre seu estúdio de design. Parece fascinante. Ele então olhou para o teto, como se uma ideia acabasse de lhe ocorrer, embora tudo em sua postura gritasse premeditação. Sabe, é uma coincidência interessante. Eu estou procurando alguém para liderar todo o projeto de interiores do meu novo hotel em Trancoso. Um projeto que exige uma visão única, que saiba contar uma história. Talvez pudéssemos discutir isso mais a fundo. A bomba explodiu em um silêncio ensurdecedor. A mandíbula de Maurício caiu. O rosto de Thaís empalideceu, adquirindo um tom esverdeado doentio. O projeto do Hotel de Aragão, em Trancoso, era a lenda do mercado imobiliário de luxo, o empreendimento mais comentado e cobiçado do país. Conseguir aquele contrato não apenas colocaria o estúdio de Isabela no mapa, a lançaria na estratosfera do design internacional. Era uma oportunidade que mudaria sua vida.
E Roberto Aragão acabara de oferecê-la a ela, na frente de todos, com a casualidade de quem oferece um café. Ele não apenas a defendera, ele a elevara. Ele pegara o ataque mesquinho e invejoso de Thaís e o anulara com uma demonstração de poder tão avassaladora que beirava a crueldade. Ele desmascarara Thaís, expondo-a como uma figura pequena e insegura, lutando por um status que não merecia. Isabela olhou para Roberto, os olhos cheios de uma pergunta silenciosa. Isso é sério? Ele lhe deu um aceno de cabeça quase imperceptível, um olhar que dizia, confie em mim. E naquele instante, algo fundamental mudou dentro de Isabela. As últimas amarras da esposa traída, da vítima de um divórcio brutal, se romperam e caíram. Em seu lugar surgiu uma onda de esperança vertiginosa e aterrorizante. Ela não era mais uma coadjuvante no drama deles. Ela era uma jogadora, e o tabuleiro acabara de ser virado a seu favor. O ar ao redor deles estava carregado com os destroços da humilhação de Maurício e Thaís. Os espectadores, que antes fingiam desinteresse, agora encaravam abertamente os rostos, uma mistura de choque e deleite mal disfarçado. A festa anual da Luz Martech, geralmente um evento previsível, havia se tornado o drama da temporada. Roberto Aragão, parecendo alheio ao caos que criara, voltou-se para Isabela, dando as costas para o casal derrotado, uma demissão final e deliberada. Acho que nosso trabalho aqui está feito, ele murmurou, a voz baixa, apenas para ela. Que tal uma saída memorável? Antes que ela pudesse responder, ele gentilmente pegou seu cotovelo e começou a guiá-la em direção à grande entrada do salão. Enquanto caminhavam, o mar de pessoas se abriu diante deles. Os sussurros os seguiam, uma onda de especulação e admiração. Eram o centro do universo naquele momento. A poucos metros das imponentes portas de madeira, Roberto parou. Ele se virou para ela, as mãos subindo para segurar seu rosto com uma delicadeza surpreendente. O salão, as luzes, os olhares curiosos, tudo desapareceu. Havia apenas a intensidade de seu olhar azul. Para novos começos, ele sussurrou. E então ele a beijou. Não foi um beijo apaixonado e avassalador. Foi lento, deliberado e chocantemente público. Um beijo que foi uma declaração, um selo, um checkmate final e definitivo. Do outro lado do salão, Maurício Luz congelou. O copo de uísque que ele acabara de pegar de uma bandeja passou por seus dedos dormentes e se estilhaçou no chão de mármore. O som agudo se perdeu no silêncio repentino e absoluto que tomou conta do salão. Tudo o que ele conseguia ver era sua ex-esposa, a mulher que ele julgara indigna, sendo beijada pelo único homem que ele não podia se dar ao luxo de ter como inimigo. E naquele momento, com a clareza de um raio, ele entendeu. Ele não havia apenas perdido sua esposa. Ele havia perdido um jogo que nem sabia que estava jogando. O restaurante que Roberto escolheu não existia nos guias gastronômicos da moda, nem nas listas de lugares badalados. Sua existência era um segredo sussurrado entre os poucos que podiam pagar por sua discrição. Escondido em uma rua tranquila e arborizada de Santa Teresa, com uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara, o local era um santuário de silêncio e elegância. A entrada, marcada apenas por uma buganvília exuberante e uma porta de madeira maciça, era um portal para outro mundo. Isabela escolheu seu traje para aquela noite com um propósito diferente do da gala. A armadura de esmeralda fora substituída por um vestido preto de linho, de corte impecável, que falava de uma confiança serena, não de um desafio. A única joia era o delicado colar de diamantes que ela comprara para si mesma, um símbolo de sua independência. Ela não estava ali como uma arma ou um troféu, estava ali como Isabela,
Ele já a esperava em uma mesa no terraço, sob a luz suave de velas que dançavam com a brisa noturna. Roberto se levantou quando ela se aproximou, e o sorriso em seu rosto era genuíno, desprovido da intensidade predatória que ela vira no Copacabana Palace. Ali, longe do campo de batalha, ele parecia menos um titã corporativo e mais um homem que apreciava a beleza de uma noite estrelada. "Isabela", disse ele, a voz um murmúrio quente que a envolveu, "você está deslumbrante." O elogio era direto, sem artifícios, e a aqueceu de uma forma que o vinho branco que o garçom servia não conseguiria. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Falaram sobre arte, sobre a arquitetura colonial do bairro, sobre a saudade que o cheiro do mar trazia. Isabela se viu relaxando, baixando a guarda de uma forma que não fazia há anos. Roberto possuía a rara habilidade de ouvir de verdade, de fazer perguntas que desvendavam camadas, não que apenas preenchiam o silêncio. Ele não estava interessado em seu passado com Maurício, mas em sua paixão por criar lares, em sua crença de que um espaço poderia curar. Ele também falou de si mesmo com uma franqueza inesperada, pintando um retrato de uma infância sem privilégios no interior de Minas Gerais, de uma fome de vencer que o impulsionara de forma implacável. "Eu aprendi muito cedo", disse ele, o olhar fixo no horizonte iluminado da cidade, "que o mundo se divide entre os que constroem e os que tomam. Eu decidi que seria um construtor." A frase pairou entre eles, carregada de significado. Inevitavelmente a conversa derivou para a noite anterior, para o terremoto que eles haviam provocado. "Espero não ter ultrapassado um limite", disse Roberto, a expressão séria. "Minha intenção era neutralizar um ataque, não complicar sua vida." Isabela deu um pequeno sorriso irônico. "Você fez as duas coisas. Meu telefone não para de tocar desde as 7 da manhã. Acho que metade de São Paulo decidiu que precisa de um novo projeto de interiores. E quanto a complicar, digamos que Maurício não lida bem com a perda de controle." "Maurício Luz", disse Roberto, girando o vinho na taça, "é um homem que se acostumou a ditar a realidade. Ele é um inovador brilhante, não se engane. A tecnologia que ele desenvolveu na Luzmar é revolucionária. Mas a arrogância é o imposto do sucesso precoce. Ele se cercou de espelhos, de pessoas que refletem o que ele quer ver. É uma forma perigosa de gerir uma empresa, e uma forma ainda mais perigosa de viver a vida." Ali estava, a abertura, o verdadeiro motivo daquele jantar, do beijo, da oferta de emprego. "É por isso que você está interessado na Luzmar Tech?" perguntou Isabela, a voz calma, mas o coração acelerado. "Porque você enxerga uma fraqueza." Roberto encontrou seu olhar, e não havia subterfúgio em seus olhos azuis. "Estou interessado na Luzmar, porque sua tecnologia pode mudar o futuro, mas está sendo pilotada por um homem que só olha para o painel de controle do trimestre. Ele perdeu a visão do horizonte. A empresa dele está vulnerável, e quando algo valioso está vulnerável, pessoas como eu prestam atenção." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. "Ele virá até mim em 2 semanas em busca de financiamento. Ele acha que será uma reunião padrão. Ele está enganado. Eu não estou considerando um investimento minoritário. Estou planejando uma aquisição de controle." O sangue de Isabela gelou. Uma aquisição hostil. A frase soava brutal, definitiva. Destruiria Maurício. Seria o fim do império que ele construiu com unhas e dentes. Uma parte dela, a parte ferida e traída, sentiu uma onda de satisfação selvagem. A imagem de Maurício destronado, de Thaís despojada de seu poder recém-adquirido, era uma fantasia de vingança que ela mal ousava admitir.
Mas outra parte, uma parte mais profunda, que se lembrava do jovem idealista com quem se casara, sentiu uma pontada de tristeza. "E o que eu tenho a ver com isso?" ela perguntou. A voz quase um sussurro. "Você, Isabela", disse Roberto, inclinando-se para a frente, a intensidade de volta em seu olhar. "É o ponto cego dele, o calcanhar de Aquiles. Ele te subestimou, te descartou. Ele nunca imaginou que você estaria em uma posição de poder. Ele está tão consumido pelo que aconteceu na gala, pela nossa associação, que seu foco está pulverizado. Ele entrará naquela reunião na defensiva, emocionalmente abalado. Ele cometerá erros, e eu estarei lá para capitalizá-los." As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza dolorosa. O beijo. A oferta de emprego em Trancoso. Era uma estratégia brilhante, elegante e absolutamente impiedosa. Ela era a isca, a arma psicológica usada para desestabilizar o alvo antes do ataque final. "Então eu sou a isca", disse ela, as palavras deixando um gosto amargo na boca. "Você não é a isca", corrigiu Roberto, a voz firme. "Você é o catalisador. E a oferta de Trancoso é 100% real. Eu não misturo negócios e prazer e jamais faço uma oferta que não pretendo honrar. Você é a melhor designer para aquele projeto. O efeito colateral que sua presença causa em Maurício é apenas uma feliz coincidência." Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. Seu toque era quente, mas um arrepio percorreu a espinha de Isabela. "Estou te oferecendo uma escolha, Isabela. Você pode se levantar desta mesa agora e o trabalho em Trancoso continua sendo seu, sem ressentimentos, sem amarras. Ou você pode me ajudar. Você conhece Maurício melhor do que ninguém, conhece suas fraquezas, seus gatilhos. Você pode me dar a alavancagem de que preciso para garantir uma transição suave quando eu assumir o controle da Luzmar. Era o pacto com o diabo, servido em uma bandeja de prata com vista para a Baía de Guanabara. A vingança que ela secretamente desejava, a chance de ser a arquiteta da queda do homem que a destruiu. Era um pensamento inebriante, sedutor, ter esse poder, ser a jogadora que move as peças decisivas. Mas a que custo? Isso a transformaria em alguém como Maurício? Alguém que usa pessoas como instrumentos? Ela olhou para Roberto, para o homem brilhante e calculista que via o mundo como um grande tabuleiro de xadrez. Ele estava lhe oferecendo a coroa da rainha, mas ela precisava decidir se o preço da coroa era um pedaço de sua alma. A escolha era dela, e ela sabia, com uma certeza assustadora, que essa escolha definiria o resto de sua vida. Nos dias que se seguiram, Isabela viveu em um limbo. Ela mergulhou no trabalho, esboçando ideias para o hotel em Trancoso, encontrando-se com novos clientes, mas sua mente estava em outro lugar. Estava presa no dilema que Roberto lhe apresentara. A vingança era um prato que se come frio, diziam, e o banquete que lhe fora oferecido era suntuoso. Ela se lembrava das humilhações, do desprezo, do sorriso triunfante de Thaís. O desejo de vê-los pagar era uma força poderosa, mas ela também se lembrava do que a salvara, a criação, a construção. Seu estúdio era seu santuário, baseado em integridade e beleza. Poderia ela conciliar isso com um ato de destruição, mesmo que justificado? Vencer essa guerra a deixaria com uma vitória vazia? Na véspera da reunião de Maurício com Roberto, o telefone tocou. Era um número que ela não via há muito tempo. Seu coração deu um salto. Era seu Raul, o pai de Maurício, um homem gentil e de coração bom que sempre a tratara como uma filha, mesmo após o divórcio. Sua voz, do outro lado da linha, estava frágil, carregada de preocupação. Isabela, minha filha, me perdoe por ligar. Eu sei que não tenho o direito, mas estou desesperado. Ele contou que Maurício não era mais o mesmo. Estava errático, furioso, paranoico.
Ele vai perder tudo, Bella, tudo o que ele construiu. Eu não me importo com o dinheiro, mas e as pessoas? São milhares de famílias que dependem da Luzmar. Gente que trabalha lá desde o começo. O que será deles se a empresa quebrar ou for vendida para um desses fundos abutres? A ligação foi como um balde de água fria. Ela estava tão focada em seu drama pessoal que se esquecera do impacto humano. As vidas anônimas que seriam apanhadas no fogo cruzado de sua vingança. Aquele não era apenas o império de Maurício, era o sustento de milhares. Naquela noite, ela tomou sua decisão. Pegou o telefone e ligou para Roberto. Eu pensei na sua oferta, disse ela, a voz clara e firme como aço. E eu vou te ajudar, mas não da forma que você espera. Houve uma pausa do outro lado da linha. Estou ouvindo, disse ele, a voz cautelosa. Eu não vou te dar os segredos dele, continuou ela. Não vou te dizer o que o faz suar frio ou como ele blefa no pôquer. Isso não é quem eu sou, mas eu vou te dar algo muito mais valioso. Eu vou te dar uma estratégia para um resultado melhor, para todos. Ela passou a hora seguinte expondo seu plano. Era uma jogada audaciosa, um gambito que apenas alguém que conhecia profundamente o homem e o negócio poderia conceber. Não era sobre destruir, era sobre reconstruir. Era uma jogada de rainha. A sala de reuniões no quarto andar do arranha-céu da Faria Lima era um aquário de vidro e aço, projetado para intimidar. De um lado da mesa de mogno, que parecia ter quilômetros de comprimento, Roberto Aragão sentava-se, uma figura de calma e poder absoluto, flanqueado por sua equipe de advogados e analistas, cujos rostos eram máscaras impassíveis de profissionalismo. Do outro lado, Maurício Luz parecia um animal encurralado. Ele entrara naquela sala sentindo-se como um homem caminhando para sua própria execução. As 2 semanas que antecederam a reunião foram um borrão de paranoia e desespero. Ele tentara blindar a Luzmartec, preparar defesas contra uma aquisição hostil, mas era como tentar construir uma barragem de areia contra um tsunami. Ele sabia, no fundo de sua alma, que estava em desvantagem. A reunião começou com uma precisão cirúrgica e brutal. Não houve gentilezas, nem conversa fiada. A equipe de Roberto, com a frieza de legistas, dissecou a apresentação de Maurício. Cada projeção otimista foi desmascarada como fantasia. Cada métrica de crescimento foi questionada. Cada vulnerabilidade de mercado foi exposta com uma clareza impiedosa. Eles conheciam a Luzmartec tão bem quanto ele, talvez até melhor. Haviam feito o dever de casa, e o resultado era um massacre. Maurício sentiu o suor escorrer por suas costas, o colarinho da camisa de algodão egípcio de repente apertado demais. Ele, que sempre fora o mais inteligente da sala, estava sendo sistematicamente desmantelado. Cada argumento que ele apresentava era rebatido com dados. Cada defesa era perfurada por uma lógica irrefutável. Após uma hora que pareceu uma eternidade, ele estava exausto, derrotado. A arrogância que o sustentara por tanto tempo se esvaíra, deixando para trás apenas o osso nu do medo. Então é isso? Disse Maurício, a voz rouca, um eco de si mesma. Você vai esquartejar a empresa, vender os pedaços e demitir todo mundo? Ele olhou para Roberto, esperando o golpe de misericórdia. Roberto Aragão recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Havia um brilho indecifrável em seus olhos azuis. Esse era o plano original, admitiu ele, a voz calma, o que tornava a confissão ainda mais aterrorizante. Era o movimento mais lógico do ponto de vista puramente financeiro. Mas uma nova proposta foi trazida à minha atenção. Uma proposta mais interessante. Com um gesto lento, ele empurrou uma pasta de couro preta pela superfície polida da mesa. A pasta deslizou silenciosamente até parar bem na frente de Maurício. Por um momento, Maurício apenas a encarou, como se pudesse conter uma serpente. Suas mãos tremiam levemente quando ele a abriu. O que ele viu
O deixou sem fôlego. Não era um termo de aquisição hostil. Era um plano detalhado e brilhante para uma parceria estratégica. A Blackwell Enterprises, o conglomerado de Roberto, se tornaria a acionista majoritária, sim, mas através de uma injeção massiva de capital que não apenas salvaria a Luzmartech, mas a impulsionaria para uma nova era de inovação. O plano previa a expansão para mercados internacionais, a duplicação do investimento em pesquisa e desenvolvimento e, o mais surpreendente, um programa robusto de retenção de talentos e participação nos lucros para os funcionários. Maurício permaneceria como CEO, mas seu poder seria contrabalançado por um novo conselho de administração independente, garantindo que a visão de longo prazo prevalecesse sobre os impulsos de curto prazo. Era um plano para construir, não para destruir. Era um plano que resgatava a alma da Luzmartech, a alma que ele mesmo havia começado a vender em troca de lucros trimestrais e validação do mercado. Era, em sua essência, um plano perfeito. Um plano que ele mesmo gostaria de ter concebido. Ele folheou as páginas, o coração batendo com uma mistura de alívio e descrença. E então ele chegou à última página. Era uma única folha, um apêndice intitulado Condições Essenciais para a Parceria. Havia 3 pontos. Os 2 primeiros eram cláusulas financeiras e de governança padrão. O terceiro, no entanto, fez o sangue fugir de seu rosto. 3. A rescisão imediata do contrato de trabalho da senhorita Thaís Voss por conduta antiética e ações comprovadamente prejudiciais à reputação e ao valor de mercado da companhia. Foi como um soco no plexo solar. O ar foi expulso de seus pulmões. Naquele instante, a névoa de confusão se dissipou e a arquitetura por trás de tudo se revelou em uma clareza ofuscante. Aquela cláusula não era a linguagem fria de um advogado. Era a caligrafia de uma rainha. Era a jogada de Isabela. Ela não havia escolhido a vingança simples e bárbara de ver seu império em ruínas. Ela havia escolhido uma vitória mais complexa, mais elegante e infinitamente mais devastadora. Ela salvara sua empresa, seu legado, mas com a precisão de uma cirurgiã, ela extirpara o câncer que a envenenava. Ela o forçara a uma escolha impossível, seu legado ou sua amante, sua criação ou seu erro. Maurício ergueu os olhos lentamente, o dossiê esquecido em suas mãos. Ele olhou para Roberto Aragão, e a compreensão mútua passou entre eles, silenciosa e absoluta. Foi ideia dela, disse Maurício. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Roberto simplesmente inclinou a cabeça em um aceno afirmativo. Ela acredita que o homem que construiu a Luzmartech do nada ainda existe em algum lugar aí dentro, disse Roberto, a voz desprovida de julgamento. Ela estava disposta a apostar nele. A questão, Sr. Luz, é se você está disposto a apostar em si mesmo. A sala de reuniões, com sua vista panorâmica de São Paulo, tornou-se um confessionário. Maurício estava nu, despojado de suas desculpas e de sua arrogância. Ele fora completamente superado, não pela força bruta de um concorrente, mas pela inteligência estratégica da mulher que ele havia descartado como um acessório decorativo. Ele havia se preparado para uma guerra de trincheiras e não percebera que os termos da paz estavam sendo escritos em um palácio, pela mão da pessoa que ele mais havia injustiçado. A escolha era sua. Ele podia se agarrar ao seu orgulho ferido, recusar o acordo e assistir seu império desmoronar, levando consigo o emprego de milhares e o trabalho de sua vida. Ou ele podia engolir a pílula amarga de sua própria humilhação, sacrificar a mulher que representava seu pior erro e salvar a única coisa que ele já amara de verdade. No final, não era uma escolha. Era uma rendição. Ele havia sido derrotado, manobrado e, em última análise, salvo de si mesmo.
A rainha havia tomado o rei, não pela força, mas por uma estratégia tão brilhante, tão inesperada, que tudo o que ele podia fazer era admitir a derrota. Com a mão que ainda tremia, ele pegou a caneta de ouro que estava sobre a mesa. O traço da tinta no papel, assinando o acordo, pareceu ao mesmo tempo o som de sua capitulação e o primeiro suspiro de uma segunda chance. Obrigado por acompanhar a jornada de Isabela, do fundo do poço ao topo do mundo. Esperamos que você tenha se emocionado, torcido e se surpreendido a cada reviravolta. Se você sentiu a dor da traição dela, vibrou com seu retorno triunfal e ficou sem fôlego com o checkmate final, nós queremos saber: o que você achou desta história? Qual foi seu momento favorito? E, de 0 a 10, que nota você daria para a jornada de Isabela? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se essa história tocou você de alguma forma, mostre seu carinho. Deixe um like para que a gente saiba que estamos no caminho certo. Compartilhe com aquele amigo ou amiga que adora um drama de primeira qualidade e, o mais importante, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima.